Você teria coragem de trocar o clube que te transformou em ídolo pelo maior rival? Alguns jogadores fizeram exatamente isso e até hoje são chamados de traidores por milhões de torcedores. Neste vídeo você vai conhecer as 10 maiores traições da história do futebol. E pode ter certeza, o primeiro lugar é uma história que parece roteiro de filme. No futebol, mudar de clube faz parte da carreira, mas algumas transferências ultrapassam qualquer limite. Quando um jogador troca um time pelo seu maior rival, a paixão vira revolta, camisas são queimadas, estátuas são destruídas e o carinho da torcida desaparece em questão de horas. Hoje vamos relembrar as 10 maiores transferências que mais chocaram o mundo da bola. Décimo lugar, Ronaldo Fenômeno. Começando a nossa lista com o brasileiro. Depois de fazer história na Inter de Milão, Ronaldo sofreu graves lesões. Quase encerraram sua carreira. Em 2002, deu a volta por cima, conquistou a Copa do Mundo e voltou a ser um dos melhores jogadores do planeta. Após passar pelo Real Madrid, muitos acreditavam que ele jamais pisaria em outro clube de Milão. Mas em 2007, aconteceu o inesperado. Ronaldo assinou com o Milan, maior rival da Inter. Para muitos torcedores da Inter, aquilo foi visto como uma enorme traição. Apesar disso, Ronaldo sempre afirmou que sua saída aconteceu porque o clube italiano já não acreditava mais nele. Nono lugar, Mário Götze. Em nono lugar aparece um dos maiores talentos que o futebol alemão revelou. Mário Götze era considerado o grande símbolo do Borussia Dortmund. Muito jovem, encantava o mundo com sua técnica e era tratado como o futuro do futebol alemão. Mas em 2013, poucos dias antes da final da Champions League, justamente entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, veio a notícia: o Bayern pagou sua multa rescisória. A torcida ficou completamente revoltada. Ver o principal jogador abandonar o clube, justamente para reforçar o maior rival, foi um golpe enorme. Anos depois, Götze ainda marcou o gol do título da Alemanha na Copa de 2014, mas nunca recuperou totalmente o carinho dos torcedores do Dortmund. Oitavo lugar, Ashley Cole. Na oitava posição temos um dos melhores laterais da sua geração, Ashley Cole. Era cria do Arsenal e parecia destinado a passar muitos anos defendendo o clube. Porém, durante as negociações de renovação, tudo mudou. O Chelsea entrou na disputa oferecendo um salário muito maior. Ashley Cole aceitou. A torcida do Arsenal não perdoou. Camisas foram queimadas, vaias passaram a acompanhar o jogador em todos os confrontos e sua imagem ficou marcada para sempre. No Chelsea, ele conquistou praticamente todos os títulos possíveis, incluindo a Champions League. Sétimo lugar, Robin van Persie. Robin van Persie passou anos sendo o principal nome do Arsenal. Era capitão, ídolo e esperança da torcida. Mas cansado de disputar títulos sem conseguir vencer, decidiu aceitar a proposta do Manchester United. A reação dos torcedores foi imediata. Muitos chamaram Van Persie de mercenário e, para piorar ainda mais a situação, logo em sua primeira temporada no United, ele foi o artilheiro da liga e ajudou o clube a conquistar o título inglês. Para os torcedores do Arsenal, aquilo foi uma das maiores dores da história recente do clube. Sexto lugar, Gonzalo Higuaín. Em sexto lugar está uma das maiores revoltas da história do futebol italiano. Gonzalo Higuaín vivia o melhor momento da carreira no Napoli. Na temporada 2015-2016, marcou 36 gols na Série A, quebrando o recorde de gols em uma única edição do campeonato. A torcida acreditava que ele seria o símbolo da luta contra o domínio da Juventus. Mas tudo mudou quando a Juventus pagou sua multa rescisória. A notícia caiu como uma bomba. Torcedores queimaram camisas, destruíram pôsteres e passaram a tratar Higuaín como um dos maiores traidores da história do clube. Para piorar, ele conquistou vários títulos justamente vestindo a camisa da Juventus. Mas essa transferência ainda não supera a próxima, que dividiu uma cidade inteira. Carlos Tevez. Carlos Tevez brilhou no Manchester United, conquistando a Champions League e a Premier League. Quando seu contrato terminou, muitos esperavam sua permanência, só que ele assinou com o maior rival da cidade, o Manchester City. A apresentação foi provocativa, com um enorme outdoor dizendo "Welcome to Manchester", como se a cidade agora pertencesse ao City. Para os torcedores do United, foi uma enorme provocação. Tevez virou um dos principais símbolos da ascensão do Manchester City. E agora entramos no top 4. Daqui para frente, cada história ficou ainda mais pesada. Quarto lugar, Mo Johnston. Muita gente não conhece essa história, mas ela é uma das maiores polêmicas da história do futebol.
Mo Johnston era identificado com o Celtic quando assinou com o Rangers. A transferência causou um enorme impacto por causa da forte rivalidade entre os clubes. Também envolve questões religiosas e culturais. Os dois lados criticaram a negociação. Até hoje, esse episódio é lembrado como um dos mais controversos da história do futebol escocês. Agora chegamos ao pódio, e a partir daqui, praticamente qualquer torcedor conhece essas histórias. Terceiro lugar, Neymar. Em terceiro lugar, aparece uma história que mudou completamente o mercado de futebol. Neymar fazia parte do histórico trio MSN ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez. Parecia impossível imaginar sua saída, mas em 2017, o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, a maior da história. Embora o PSG não fosse rival direto do Barcelona, muitos torcedores sentiram que Neymar abandonou um projeto vencedor para buscar protagonismo. A transferência continua sendo uma das mais contadas da história do futebol. Chegou a hora das duas maiores traições da história, e o primeiro lugar ainda causa revolta décadas depois. Segundo lugar, Sol Campbell. Sol Campbell era o capitão ídolo do Tottenham. Tudo indicava que ele renovaria seu contrato, mas de forma inesperada assinou de graça com o Arsenal, o maior rival. A reação foi imediata. Campbell passou anos sendo vaiado sempre que enfrentava o Tottenham. Mesmo assim, conquistou títulos importantes pelo Arsenal, incluindo duas Premier Leagues. E se essa história já parece inacreditável, o primeiro lugar é considerado por muitos a maior traição que o futebol já viu. Primeiro lugar, Luís Figo. Não poderia ser outro. Luís Figo era capitão, ídolo e um dos principais jogadores do Barcelona. Em 2000, o presidente do Real Madrid surpreendeu o mundo ao contratar Figo. A rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid já era enorme, mas essa transferência elevou tudo a outro nível. Quando Figo voltou ao Camp Nou, vestindo a camisa do Real, foi recebido com vaias, moedas e garrafas, e até uma cabeça de porco foi arremessada no gramado durante uma cobrança de escanteio. Essa cena se tornou uma das imagens mais famosas da história do futebol. Até hoje, muitos torcedores do Barcelona consideram essa a maior traição já cometida por um jogador. Essas transferências provaram que no futebol, uma única decisão pode transformar um ídolo em vilão da noite para o dia. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi a maior traição da história do futebol? Tem algum jogador que deveria estar nessa lista? Escreva aqui nos comentários e se você gosta das histórias e curiosidades de futebol, já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeos novos por aqui.